Bom dia, graça e paz. Muito bom estarmos aqui nessa manhã, mais uma manhã com Deus, e que o Senhor te dê um domingo muito abençoado, um domingo na presença dEle, e que nessa manhã Ele fale ao seu coração um pouco mais através da sua palavra, através da instrumentalidade do Espírito Santo do Senhor. É o meu desejo, é a minha oração em nome de Jesus. Eu quero já dar aqui o meu bom dia, minhas boas-vindas à pastora Josiane, a Onilda, bom dia, irmã Araci, graça e paz, Ana Júlia já está conosco, também aqui Cláudio, irmã Ziane, muito bom dia em nome de Jesus, irmã Sandra, graça e paz, a Jéssica que está no trabalho hoje, mas está ligadinha com a gente aqui, e irmã Vera, minha cunhada, Vera Sá Teixeira, aleluia, Deus abençoe, glória a Deus. Irmãos, ontem nós tivemos o nosso culto jovem, e foi uma bênção, né? Foi um culto assim, diferente, como dizem os jovens, um acústico, aleluia, foi bênção. Eu estava lá e foi algo tremendo, tivemos irmãos que foram também. Então você que tem um jovem na sua família, na sua casa, né? Por mais que você tenha talvez incentivado e ele mesmo ou ela não tenha tido o interesse de ir, não desanime, continue orando, continue incentivando, continue passando as datas. No próximo mês, em agosto, nosso culto jovem será no dia 22 de agosto. Então, vá preparando aí já o ambiente, no nome do Senhor Jesus. Amém? Também quero estar lembrando que hoje à noite nós estaremos lá na igreja, nosso culto presencial. O tempo hoje, né, tá meio... parece que vai dar uma virada, uma frente fria. Eu acho que o inverno hoje vai dar um pouquinho de sinal. Mas não deixe isso te desanimar não. Você que está saindo, você que está se locomovendo, você, sobretudo, que não tem mais de 60 anos, vai à igreja hoje, vai lá congregar conosco, estar ali juntamente conosco, adorando o nome do Senhor. Eu quero desde já, aproveitar e dizer, eu vinha falando, né, nas lives anteriores, nós estaremos comemorando o aniversário da nossa igreja, 11 anos, no próximo domingo. Será o domingo de ceia, dia 2 de agosto. O aniversário da igreja é no dia 28 de julho. E o dia 28 vai ser no meio da semana, então nós iremos comemorar no próximo domingo por algumas razões específicas. Primeiro que já é o mês de agosto, nós temos aí mais uma semana de lastro, né? Por conta de toda essa situação que tem nos envolvido, e algumas pessoas me disseram já ao longo desse último mês que no mês de agosto estariam retornando aos cultos presenciais. Então, no próximo domingo nós estaremos lá e, sobretudo, é o domingo de ceia, o primeiro domingo do mês. Então, eu quero já deixar para você o convite, a convocação. Vamos estar na igreja, vamos adorar o Senhor, vamos agradecer a Ele por mais um ano de existência desse ministério, ali na rua Bombaim, 481, para a glória do nome do Senhor. Dando bom dia também ao irmão Adilson, bom dia meu irmão Adilson, Deus abençoe. Irmão João Carlos, graça e paz, querido, Deus abençoe também a sua vida. Então, sem mais delongas, amados, vamos estar orando e daqui a pouco nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Lembrando, se você tem algum pedido de oração, mande para nós, que nós estaremos no final dessa manhã com Deus, orando e pedindo a intervenção do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, pela semana que passou. Obrigado por todas as atividades que pudemos realizar. Obrigado, Senhor, por cada livramento que o Senhor nos deu. Obrigado porque a boa mão do Senhor esteve sobre nós e nós podemos hoje declarar Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Deus, estamos mais uma vez como igreja, reunidos diante da Tua Palavra. Te peço que Tu abençoes aqueles que já estão conosco aqui na live.
ser com aqueles, Senhor, que vão chegar ainda, aqueles que estão despertando, aqueles, Senhor, que estão realizando alguma tarefa e talvez estejam até esquecidos, né, do fato de que temos amanhã com Deus. Lembra, toca no coração, que juntos, Senhor, possamos estar reunidos aqui ao redor da Tua Palavra e que nessa manhã a Tua Palavra fale conosco, nessa manhã a Tua Palavra nos conforte, nessa manhã a Tua Palavra nos confronte, nessa manhã a Tua Palavra abra os nossos olhos e abra o nosso entendimento. Senhor, eu peço a Tua bênção sobre a vida daqueles que estão enfermos, sobre a vida daqueles que estão sofrendo, ó Deus, de algum tipo de enfermidade, de dor, de complicação. Senhor, toca nessa vida, toca nesse corpo. Nós repreendemos no nome de Jesus toda a enfermidade e nós liberamos uma palavra de saúde, ó Deus, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada homem, de cada mulher. Nós liberamos uma palavra, ó Deus, de bênção sobre cada família, as famílias que estão vivendo momentos de crise, de adversidade, de conflito, os casais, ó Deus, que estão vivendo um momento, Pai, de muita luta, de muita adversidade, de falta de compreensão, sabe, de comunicação bloqueada. Senhor, em nome de Jesus, intervém, entra nesse relacionamento, Pai, toma nas Tuas mãos os nossos jovens. Senhor, a igreja nesse momento está vivendo um momento que ela nunca viveu, Pai, um momento do distanciamento, onde as pessoas estão mais distantes ainda. Nós já víamos aí, antes mesmo da pandemia, Senhor, com uma luta intensa para que o povo frequentasse a igreja, para que o povo não se desanimasse, não esfriasse na fé. E Deus, essa pandemia veio em meio a tudo isso. Senhor, fortalece o Teu povo, sê com o Teu povo, que a graça do Senhor esteja sobre o Teu povo. É a nossa oração. E que essa manhã, Pai, essa manhã com Deus, esse momento de meditação na palavra do Senhor, seja um momento fortalecedor para nós, seja um momento que ative a nossa fé, que glorifique o Teu nome e alegre os nossos corações. É a nossa oração, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Querido, abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a carta que Paulo escreveu aos irmãos da igreja em Tessalônica. É uma carta que no capítulo 2 tem algumas instruções muito interessantes e muito oportunas para nós que estamos vivendo esse tempo, para nós que estamos diante de toda essa situação que a humanidade hoje se encontra, né? Quero dar também o meu bom dia à diaconisa Ana Cláudia, glória a Deus. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 13, diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos irmãos da igreja em Tessalônica e ele está ressaltando aqui algumas coisas acerca daqueles irmãos ali naquela comunidade que servem muito bem para nós nos nossos dias. Eu não sei se na sua Bíblia está assim,
mas aqui na minha Bíblia, antes do versículo 13, tem o subtítulo assim: o proceder fiel dos Tessalonicenses nas tribulações. Nós estamos vivendo dias de muita adversidade, dias de muita dificuldade. Ontem, inclusive, lá no culto jovem, eu estava lá junto com os nossos jovens, e a Jéssica, que ministrou uma palavra, minha filha, ela disse algo muito interessante, que diante dessa situação que nós estamos vivendo hoje, de pandemia, muitos estão esquecendo-se que a nossa vida, ela não está correndo riscos apenas por causa da pandemia, mas existem outras razões. Pessoas morrem de câncer, pessoas morrem atropeladas, pessoas morrem por um tiro, uma bala perdida, pessoas morrem num acidente, enfim, em outras palavras, nós estamos sujeitos a uma série de situações que podem nos causar algum tipo de dano a qualquer instante, em qualquer momento, hoje, amanhã, poderia ter sido ontem. É um momento de muita adversidade, um momento de muita luta, e a palavra de Deus, ela tem para nós instrução e orientação para todas as circunstâncias da nossa vida. Eu não sei como você se encontra exatamente nesse momento. Talvez você seja alguém que, por conta da pandemia, esteja com a sua tensão mais aflorada, esteja com os seus nervos mais à flor da pele, esteja vivendo um tempo de uma carga emocional, né, muito intensa, você esteja vivendo na flor da pele, né, com as suas emoções à flor da pele, melhor dizendo, né, qualquer coisa deixa você tenso, tensa, qualquer coisa deixa você preocupado. Ontem, por exemplo, nós estávamos lá no culto jovem e próximo ali à igreja soltaram alguns fogos, e não foram fogos morteiros como de costume, né, aquele 12 por 1, mas foram fogos assim que tinham uma pancada seca, pum, pum, e parecia perto, né? Num primeiro momento, todo mundo pensou que era o quê? Era tiro. E pensamos assim, é tiro de arma de um grande calibre, porque é o momento que a gente vive. Se nós hoje estivermos andando numa pista, né? A gente está dirigindo o nosso carro e de repente a gente percebe lá na frente que os carros estão parando. E se um carro resolver voltar de ré ou fizer a manobra, ninguém vai querer saber o que é que está acontecendo. Uma boa parte das pessoas, e eu já fiz isso, tenho que confessar para você, vão fazer a mesma coisa, vão dar marcha ré, vão fazer a manobra e vão voltar na contramão. Por quê? É um tempo difícil, é um tempo muito complicado, é um tempo de muitas tribulações. Mas eu queria dizer para você que está aqui nessa manhã algumas coisas. A primeira delas é algo que eu tenho falado aqui massivamente. O Senhor está conosco. Nós não estamos sozinhos. A bênção do Senhor é sobre a minha vida, é sobre a sua vida, é sobre a minha família, é sobre a tua família. Não esqueça disso. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isaías capítulo 43 diz: se passares pelo fogo, ele não te arderá. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Por quê? Porque eu, o Senhor, estou contigo. Né? Isaías 41 vai dizer: eu te tomo pela mão, não temas, eu sou contigo, eu sou teu Deus. Então, nós não estamos sozinhos, amados. Né? Por mais que as adversidades sejam intensas, por mais que as lutas sejam robustas, viu, irmã Adelaide? O Senhor está com a irmã. Irmão Gustavo, irmã Simone lá em São Paulo, o Senhor está com vocês, o Senhor é sobre a vida de vocês, vocês não estão sozinhos. Eu quero até aproveitar esse gancho aqui, irmão Gustavo, irmã Simone, a Vitória, vocês estão aí em São Paulo, longe dos amigos que vocês construíram ao longo de uma história de vida, longe da família de vocês, mas vocês não estão sozinhos. O Senhor está com vocês e vocês sabem disso. O Senhor é sobre a vida de vocês. Aliás,
né, eu diria com a maior tranquilidade, o fato de vocês estarem aí é justamente pelo motivo de que o Senhor está com vocês. Ele levou vocês para ir, para que vocês continuassem com o padrão de vida de vocês continuassem vivendo a realidade de vocês, e se chegar um momento que vocês têm que voltar, Ele vai trazer de volta. E se não, Ele vai manter vocês aí e vai fazer vocês permanecerem, porque nós não estamos sozinhos. E em segundo lugar, eu queria dizer para você que está vivendo um momento de adversidade, um momento de dificuldade, você que está muito preocupado com esse tempo que nós estamos vivendo, você que está tendo taquicardia, você que está passando por um momento de ansiedade exacerbada, a Bíblia é a palavra de Deus e ela tem recursos para nós. E nessa manhã, com base num livro que eu li do pastor Hernandes Dias Lopes, é um livro que ele escreveu especificamente para pastores, mas eu quero tirar 2 ensinamentos para nós nessa manhã, desse texto, né? E também com base no livro que eu li, que são muito interessantes para nós e podem nos ajudar. E eu quero nessa manhã dizer para você que a Bíblia, ela nos mostra de forma muito clara que nós, mesmo em meio às adversidades, podemos prevalecer. E esse texto aqui que nós acabamos de ler, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos 13 ao 16, nos mostra aqui alguns recursos divinos que nos fazem prevalecer no tempo da dificuldade. Você está vivendo um tempo de dificuldade? Eu estou vivendo, né? Ontem eu recebi uma visita de um irmão, ele veio aqui em casa, eu recebi lá no portão, como era normal, a praxe, né? E me perguntou, e aí, pastor, como é que estão as coisas? Eu falei, estamos aí, lutando, vivendo diante dessa realidade, né? Vendo como as coisas vão estar se configurando daqui por diante. Porque essa situação a gente não esperava que fosse viver isso. Então, está todo mundo, né, pisando em ovos, todo mundo reaprendendo, todo mundo ressignificando suas vidas. E esse texto aqui, ele mostra para nós que existem alguns recursos divinos. Além da presença de Deus que nós temos conosco, a Bíblia, ela mostra para nós que existem alguns recursos divinos. E os irmãos de Tessalônica, eles se apropriaram desses recursos. Então eu queria dizer nessa manhã para você, se aproprie desses recursos. Sabe, irmãos, o grande problema é que muitos de nós vivemos nesse tempo que se chama hoje como aquela pessoa daquela ilustração que talvez você já tenha ouvido, e se ouviu, vai ouvir de novo. Se não ouviu, você vai ouvir agora. Daquele homem que queria muito fazer uma viagem de um cruzeiro, e ele então juntou dinheiro, né? Pediu ajuda e conseguiu comprar uma passagem para um cruzeiro. E ao entrar então naquele imenso transatlântico para fazer aquele cruzeiro, ele entrou e começou a viagem, e ali ele passou alguns momentos de dificuldade porque ele não tinha recursos. O único dinheiro que ele conseguiu foi para comprar a passagem, ele adquiriu, e ele não tinha mais dinheiro nenhum. E lá dentro do transatlântico, enquanto o cruzeiro acontecia, ele passou dias a fio, com fome, sem comer, sem fazer nada. Ele andava pelo transatlântico, vendo as pessoas comendo, se divertindo, né? Usufruindo dos benefícios que o transatlântico oferecia, mas ele sem usufruir, porque ele entendia que ele não tinha dinheiro para poder usufruir daqueles benefícios. E lá pelas tantas, ele conversando com um dos marujos da tripulação, né? Ele compartilhou que ele estava ali com muita fome, já estava se sentindo debilitado, porque ele não tinha dinheiro para comprar ou para adquirir um alimento. E a pessoa da tripulação falou para ele, mas senhor, o senhor tem direito a isso, porque a passagem que o senhor adquiriu, ela contempla todos esses benefícios que o senhor está vendo aí. O senhor pode ir no restaurante comer, o senhor pode participar das festas, o senhor pode beber, o senhor pode tomar banho na piscina, o senhor pode ir à sauna, o senhor pode participar de tudo, porque a sua passagem contempla tudo isso. Muitas vezes, amados, nós somos assim. A palavra de Deus nos contempla muitas bênçãos,
muitos recursos divinos, mas nós, por falta de sabedoria ou até mesmo de entendimento, e a própria Bíblia vai dizer para nós, por falta de sabedoria ou de conhecimento, o meu povo perece. Nós perecemos muitas vezes, nós sofremos indevidamente. E a palavra de Deus nessa manhã traz para nós pelo menos 2 recursos divinos que podem nos auxiliar e muito, que podem nos fazer prevalecer nesse momento de dificuldade. E o primeiro recurso divino que eu quero compartilhar com você nessa manhã, com base nesse texto, é a palavra de Deus dentro de nós. Não há nada que possa nos fazer prevalecer mais do que a palavra de Deus dentro de nós. Olha só o que diz o versículo 13 do capítulo 1, no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Qual é essa razão? Olha só. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Amados, um dos recursos divinos que podem nos fazer, nos faz, melhor dizendo, prevalecer no tempo da adversidade, é a palavra de Deus dentro de nós, irmãos. Paulo está dizendo aqui que esses irmãos, eles permaneceram firmes, mesmo diante das tribulações, porque eles tinham a palavra de Deus dentro deles. E como a palavra de Deus chegou até eles? Através da pregação de Paulo. Porque, amados, esses homens e mulheres da igreja de Tessalônica, eles entenderam que a palavra que estava sendo liberada através do apóstolo Paulo não era uma palavra dele, não era um discurso próprio, não era algo que ele havia criado, não era algo que ele havia desenvolvido, mas eles receberam aqueles ensinamentos, aquela palavra, aquelas ministrações como palavra de Deus. A palavra de Deus em nós, amados, é que vai fazer toda a diferença. A gente vai observar aqui que eles tiveram aquela palavra em alta conta. Sabe, queridos, eu dou graças a Deus por você que nessa manhã está conosco aqui nessa live, né? Diante da palavra de Deus, buscando através da palavra uma direção, uma orientação, porque é a palavra de Deus que deve ser a nossa regra de fé e prática. Não são os nossos achismos, não são as nossas experiências pessoais, não são os discursos bem colocados, né? Bem elaborados por homens inteligentes. Não, é a palavra de Deus. E Paulo vai dizer aqui que eles receberam essa palavra não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. E como a gente percebe isso? Pelo fato de que, em primeiro lugar, eles apreciaram a palavra. Olha o que o texto vai dizer aqui, ó. E que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens. Eles apreciaram a palavra como palavra de Deus. Eles acolheram aquela palavra. Irmãos, um recurso divino que pode nos auxiliar nesse tempo de dificuldade, de adversidade, de tribulação e pode nos fazer prevalecer é a palavra de Deus em nós. Porque, amados, a Bíblia vai dizer para nós que a palavra é ela que gera a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra. A fé não vem pelas conquistas que temos, não vem, irmãos. A fé não vem pelas boas notícias que recebemos, não é. A fé não vem pelo dinheiro que chega na nossa conta, não é. Tanto é verdade que por mais que tenhamos conquistas, após uma conquista, nós logo queremos outra. Após uma boa notícia, nós logo necessitamos de outra.
após recebermos uma bênção financeira, nós logo queremos outra bênção financeira. Então essas coisas, elas são boas, elas nos abençoam, mas elas são efêmeras, elas são passageiras. A palavra de Deus, ela permanece. E por que ela permanece? Porque lá em João capítulo 1, versículo 1 vai dizer: no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra é Jesus. Então, amados, um recurso divino que nos vai fazer prevalecer nesse tempo é a palavra de Deus em nós. Ouça, queridos, eu não estou aqui me utilizando de discurso, de argumento, não. É a palavra. Paulo está dizendo para nós aqui que um recurso divino que os tessalonicenses utilizaram foi a palavra de Deus deles. Eles se apropriaram da palavra como palavra de Deus e não apenas palavra de homens. Se você quiser ver comigo, olha o que a palavra de Deus vai dizer na segunda carta de Pedro, capítulo 1, no verso 21, diz assim, ó: porque nunca jamais profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, queridos, as palavras que vocês têm ouvido aqui nessas lives, as palavras que vocês têm recebido lá na igreja, as palavras que Deus tem ministrado ao coração de vocês, não tomem como palavra de homens, mas são palavras de Deus. Confrontem elas com a palavra, com a Bíblia, porque a palavra de Deus em nós é que vai nos fazer mudar. Como eu disse, Cristo é a palavra e a palavra é Cristo. É por isso que a Bíblia vai dizer, e foi Paulo quem disse: Cristo em vós, esperança da glória, porque Ele é a palavra. A palavra, amados, ela muda, e a palavra é que vai gerar fé. E qual a importância da fé no momento da tribulação, no momento da adversidade? É que a realidade nos mostra que estamos enfermos, mas a fé, ela gera um milagre. A realidade nos mostra que o mar está diante de nós, mas a fé faz o mar se abrir e nos faz passar a pés enxutos. A realidade nos mostra que nós não temos o alimento, mas a fé faz o céu chover maná e nos alimentar dia após dia. A realidade nos mostra impossibilidades. A fé nos leva a viver no impossível. Então, amados, nesse tempo de adversidade e de dificuldade, a palavra em nós é que vai fazer toda a diferença. Os irmãos de Tessalônica, eles apreciaram a palavra, eles tomaram ela para si, sabe? E mais do que isso, eles, a Bíblia vai dizer, né? Acolhestes não como palavra de homens. Esse termo, acolher aqui, esse verbo que Paulo utiliza, é um verbo que tem o significado não apenas de ouvir, mas significa ouvir com o coração, internalizar a palavra. Sabe, os irmãos de Tessalônica, eles ouviam com o coração, eles internalizavam a palavra, eles traziam a palavra para dentro deles, porque, amados, não há esperança para a igreja fora da palavra. As nossas experiências humanas, dependendo do tempo que temos de vida, são boas, são importantes, podem nos ajudar em algumas questões, podem, mas, amados, a palavra de Deus é que muda, é que transforma. A realidade nos mostra a montanha diante de nós, mas a fé diz para a montanha: sai daí e lança-te no mar. E a Bíblia vai dizer que isso acontece para a glória do nome do Senhor. Então, no momento da adversidade, o que pode nos fazer prevalecer é a palavra de Deus em nós. Tome a palavra de Deus, se aproprie da palavra de Deus, sabe? Internalize ela no seu coração, ouça a palavra com o coração e não apenas com a razão. E além, amados, deles se apropriarem, deles apreciarem a palavra e se apropriarem da palavra,
Paulo vai mostrar para nós que eles aplicaram a palavra. Eu tenho dito isso aqui incansavelmente. Não seja apenas ouvinte, mas seja praticante dessa palavra. Sabe, a palavra de Deus é ela que nos molda, que nos transforma. Olha o que o texto vai dizer aqui no próprio versículo 13. Que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Sabe, eles internalizaram a palavra de tal forma que a palavra estava transformando a vida deles, os estava moldando, os estava tornando outras pessoas. Sabe, amados, a palavra aplicada, ela gera mudança, ela gera transformação. É isso que nos ajuda a caminhar. Então, nesse tempo de adversidade e dificuldade, o que pode nos fazer prevalecer é a palavra de Deus em nós. É por isso, meu amado e minha amada, que o diabo insiste tanto em te impedir de participar da live, da Manhã com Deus. É por isso que quando nós ainda estávamos tendo as nossas manhãs com Deus, a nossa escola bíblica dominical, o diabo te atrapalhava para você não ir, porque ele sabe que quanto mais a palavra de Deus estiver em você, mais você vai prevalecer, mais você vai resistir, mais você vai continuar em frente, porque a palavra de Deus te fortalece, te alimenta, te abençoa, te conduz, abre os teus olhos, te dá entendimento, te aproxima do Pai, te torna cada vez mais parecido com Ele. Você quer prevalecer nesse tempo? Está difícil, está uma luta muito intensa. Internalize a palavra de Deus em você. A palavra de Deus em você é um recurso divino, não é um recurso humano, não é uma habilidade humana, não é um discurso meramente humano, mas é um recurso divino, é algo que Deus deixou para nós aqui para nos conduzir em vitória e em triunfo. Então, o primeiro recurso divino é a palavra de Deus em nós. Mas há um segundo recurso divino que eu quero deixar para você nessa manhã. Eu queria que você prestasse bastante atenção agora para que você entenda o que eu vou querer te dizer. O segundo recurso que os irmãos de Tessalônica nos apresentam é o povo de Deus ao redor de nós. Olha o que vai dizer aí no capítulo 2, a partir do verso 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Verso 15, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradaram a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Paulo está dizendo aqui, amados, para aqueles irmãos de Tessalônica que estavam vivendo um momento de adversidade, que estavam vivendo um momento de perseguição, que estavam vivendo um momento de muita luta, de muita tribulação, que um recurso divino que eles poderiam se utilizar era o fato de olharem para o povo de Deus que estava ao seu redor. Por quê? No primeiro momento, quando nós estamos passando por alguma luta, por alguma adversidade, a primeira coisa que vem à nossa mente é que a gente está sozinho. A segunda é que só a gente está sofrendo. E a terceira é que o nosso sofrimento é pior do que o de todo mundo. É maior do que o de todos. A minha dor é maior, a minha luta é maior, o meu sofrimento é maior e a minha solidão é maior. E Paulo está dizendo que esses amados aqui, eles não estavam sozinhos, mas eles estavam passando pelo mesmo processo que os irmãos da igreja na Judéia também haviam passado. Sabe, irmãos, ainda que a tua luta, a tua tribulação te leve a pensar que você está sozinho e que o seu sofrimento é o maior do mundo, não creia nisso. A Bíblia está recheada de episódios que nos mostram
homens e mulheres de Deus que sofreram, que lutaram, que tiveram adversidades. O próprio Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E talvez você esteja dizendo assim, ou pensando: pastor, mas então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me resignar com o meu sofrimento porque outras pessoas sofreram? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para você é que se outras pessoas sofreram e prevaleceram e tiveram a boa mão de Deus sobre elas e deu a elas vitória, isso também vai acontecer na sua vida. O texto é claro aqui no finalzinho do versículo 16, quando diz: a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Deus não fica devendo nada a ninguém, queridos. Deus vai te dar vitória. Você não está sofrendo sozinho, você não é o único a sofrer, você não é o único a ter lutas. Aliás, né? Vamos combinar, essa pandemia, pelo menos isso, ela trouxe de uma forma muito clara. O mundo inteiro está sofrendo com isso. O mundo inteiro está tendo que aprender com isso. O mundo inteiro está tendo que recomeçar com isso. Deixe que essa pandemia te instrua pelo menos quanto a isso, que você não está sofrendo sozinho. Outras pessoas ao redor do mundo que têm a mesma fé que você estão passando pela mesma situação. E se o Senhor tem dado vitória a essas pessoas, Ele vai dar a você também. Ele vai te fazer prevalecer também. Ele vai te fazer prosseguir também. Ele vai te honrar também. Ele vai te sustentar também. Ele vai ser sobre a sua vida também. A Bíblia vai dizer para nós, lá em 1 de Pedro, e eu quero ler esse texto, 1 de Pedro, capítulo 5, se você puder acompanhar comigo aí, na sua Bíblia, no versículo 8, é um versículo que eu gosto muito, que sempre que eu estou um pouco abatido, que eu estou preocupado demais, eu leio ele, que diz assim, ó: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Verso 9: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Você não está sozinho, você não está sofrendo apenas você, mas muitas pessoas estão passando pelo mesmo drama, pela mesma luta, pela mesma adversidade, e isso não apenas no tocante à pandemia, mas em relação a tudo. Há outras pessoas que estão enfermas, há outras pessoas que estão desempregadas, há outras pessoas que estão tendo lutas no seu casamento, há outras pessoas que estão no momento de crise na sua família, há outras pessoas que estão no momento de crise financeira, outras pessoas que servem a Deus, adoram ao Senhor, são fiéis, amam a Deus, porque a luta, a adversidade, o sofrimento é algo inerente à raça humana, é inerente à nossa vida, à nossa história, mas também é inerente à vida do homem e da mulher. A presença do Senhor, a graça do Senhor, os recursos do Senhor. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, esses irmãos que estavam passando por um momento de muita tribulação, esses irmãos, eles estavam entendendo que a palavra de Deus era um recurso divino para eles. E eles então se apropriaram dessa palavra, acolheram, não ouviram só com os ouvidos, mas com o coração, internalizaram ela, apreciaram a palavra, praticaram a palavra, deixaram a palavra transformar as suas vidas, transformar os seus corações, mudar o seu contexto de vida. Paulo disse, olha ao seu redor, outros também estão sofrendo. Se outros tiveram vitórias, vocês também terão, no nome do Senhor Jesus. Então, em nome de Jesus, amados, a minha palavra para você nessa manhã é: prepare-se. O livramento do Senhor está chegando na sua vida. Prepare-se, a bênção do Senhor vai se manifestar. Prepare-se, a glória do Senhor vai ser liberada sobre você, sobre a sua casa e sobre tudo aquilo que é seu, no nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus, entenda isso. Existem recursos divinos.
Sabe, nós estamos vivendo um tempo de muito materialismo, sabe, onde nós, homens, que vivemos nesse tempo, e mulheres, estamos muito materialistas, nos apegando muito àquilo que temos ou que deixamos de ter. Quando a Bíblia diz para nós que há muito mais do que o material, nós temos recursos divinos que podem nos abençoar, que podem nos fazer prevalecer e que podem nos dar vitória em nome de Jesus. E nessa manhã eu quero deixar apenas esses dois recursos para mim e para você. A palavra de Deus em mim é o que vai fazer toda a diferença. Olhar ao meu redor e ver que outras pessoas, assim como eu, estão também lutando e prevaleceram, isso me dá a certeza e a convicção de que eu vou prevalecer também no nome do Senhor Jesus e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe nessa manhã, que a palavra de Deus ela possa fortalecer o seu coração, o seu entendimento, né? E que em nome do Senhor Jesus, essa preocupação, essa angústia, esse desespero, eles caiam por terra no nome de Jesus. Você é mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será fome, nudez, luta, será perseguição, o abismo. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele te faz mais do que vencedor. Creia nisso. Receba essa palavra nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Temos algum pedido hoje? Hoje não temos. Eu não vi aqui. Eu quero mais uma vez dar um bom dia. Presbítero Natanael também está conosco aqui. Irmã Célia, né? Irmão Carlos, irmã Solange, eu estou vendo aqui o telefone do Caio, irmã Tânia, irmão Jair, Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus, que você tenha um domingo muito abençoado, que você se aproprie daquilo que o Senhor tem dito ao teu coração, e eu espero você algo mais lá na igreja. Você que já está se movimentando, você que está aí, né, no dia a dia, vá para a igreja hoje, fique em casa não, teu lugar é na igreja, porque lá a palavra de Deus vai estartar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Você vai ver os irmãos, isso vai alegrar teu coração e vai abençoar você no nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Terminar essa manhã com Deus? Senhor, Tu és um Deus tremendo e maravilhoso. Tu és um Deus que cuida de nós, que nos fortalece. Senhor, em nome de Jesus, por mais que sejam intensas as lutas e as adversidades, que a Tua palavra, Senhor, ela esteja dentro de nós, gravada no nosso coração. O salmista vai dizer: guardo a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. É a Tua palavra, Senhor, que vai nos fazer andar retamente. É a Tua palavra, Senhor, que vai nos fazer viver em fé. É a Tua palavra, Senhor, que vai nos fazer olhar para o céu e não olhar, ó Deus, para aquilo que está no plano terreno. É a Tua palavra, Senhor, que vai nos aproximar de Ti. É a Tua palavra que vai nos tornar parecidos com o Senhor. Deus, então, em nome de Jesus, toma esse irmão, toma essa irmã, toma a minha vida, que a Tua palavra seja realmente a nossa única fé, a nossa única regra de fé e prática. Que a Tua palavra, Senhor, seja a nossa bússola. Que a Tua palavra, Senhor, seja aquilo em que nós estabelecemos como baluarte da nossa vida nessa terra. E que em nome de Jesus, Pai, nós também nos apropriemos do recurso divino de olhar aqueles que estão ao nosso redor, Pai, aqueles que estão vivendo as mesmas lutas que nós, e que isso nos instrua e nos oriente sobre o fato de que, ainda que estejamos vivendo adversidades, se outros viveram adversidades iguais às minhas e prevaleceram, eu também vou prevalecer, eu também serei abençoado, eu também vou prosseguir para a glória do Teu nome. Obrigado pelo apóstolo Paulo, Senhor, que muito nos abençoa através da Tua palavra, esse homem que foi usado pelo Senhor. Obrigado por todos aqueles que ao longo da minha existência, Pai, ministraram a palavra do Senhor sobre a minha vida, me ensinaram na palavra, me instruíram na palavra. Obrigado, Senhor, por todas as vezes que o Senhor, através de uma pregação, falou algo novo ao meu coração, me fortaleceu,
Senhor, para que eu subisse de nível. Muito obrigado, Senhor, que isso continue e que a cada dia, Senhor, isso se intensifique ainda mais. Na mesma medida que as lutas se intensifiquem, a Tua palavra, Senhor, cresça dentro de mim, cresça dentro dos meus irmãos, para a glória do Teu nome e a alegria dos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Nos dá um domingo na Tua presença, prepara-nos para o culto de logo mais, quem vai estar presencialmente na igreja, quem vai estar na live, Senhor, que seja um momento de graça, de mover do Teu Espírito, de derramar do Senhor sobre nós, e que em nome do Senhor Jesus, Pai, os Teus milagres se manifestem para a glória do Teu nome e a alegria do nosso coração. Você que chegou depois, eu quero lembrar aqui que no próximo domingo, que é o primeiro domingo do mês de agosto, dia 2, nós estaremos comemorando os 11 anos de organização eclesiástica da IEC Querigma. Então você que é membro da igreja, você é nosso convocado, vamos para lá. Domingo que vem também será dia de ceia do Senhor. Você que já há 3, 4 meses não celebra a ceia em comunhão ali, presencialmente, vá para a igreja, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor seja conosco no decorrer desse dia e nos dê um dia muitíssimo abençoado. Esteja você onde estiver, esteja vivendo o que estiver vivendo, a glória do Senhor vai se manifestar na sua vida. Fique na paz e até mais. Tchau, tchau.